Boa noite. Duas emoções conhecidas de todos nós formam o centro do SBT Repórter de hoje. O sofrimento trazido pela saudade e a felicidade de conquistar um objetivo pelo qual se lutou. A cada hora, o trânsito mata 5 pessoas no Brasil. Quer dizer que até o final deste programa, 5 vezes lamentaremos a perda de um ser humano. Mas a vida também é feita da tensão alegre de disputar e apostar tudo para ganhar ou perder, como numa final de campeonato. Os detalhes que você não viu de Palmeiras e Cruzeiro estão na segunda reportagem do nosso programa de hoje. $50 mil mortos em 1 milhão de acidentes a cada ano. Essa é a estimativa do Ministério dos Transportes para a violência que o trânsito põe em movimento no Brasil. Um número que já tem 10 anos. O dado é ainda mais alarmante pela sua imprecisão. Por trás dos números, a repórter Mônica Teixeira encontrou gente marcada pela dor de causar ou de sofrer morte e mutilação. No Brasil, matar ou morrer no trânsito virou um fato da vida, corriqueiro como tomar um ônibus ou sair de carro de manhã. Nos acostumamos com a ideia de que matar, morrer, se ferir por causa dos carros é inevitável e banal. Nesta reportagem aprendi o contrário. Quase sempre é possível evitar morrer, matar, ferir e ser ferido no trânsito. Quase sempre, os acidentes são o ponto final doloroso e, infelizmente, previsível de um descuido atrás do outro. Isto é que os torna tão chocantes. 25 de abril de 1995, domingo, 5 horas da tarde, Sorocaba, interior de São Paulo. Não podia acontecer comigo, justo comigo, tem tantas pessoas mal, justo comigo, falava assim, eu não queria acreditar. Esta é a Aline. 4 semanas atrás, a roda de um carro a arrastou e decepou sua perna direita. Eu escutei derrapada. Não mais nada eu escutei. Não mais nada depois. O que você conversou com seu pai na ambulância? Não conversei com ele, só falei, não deixa eu morrer, pai, não deixa eu morrer. Daí ele falou, não, você não vai morrer. Daí ele falou, você não vai morrer, você não vai morrer. Pai, não deixa eu morrer, papai, não deixa eu morrer. Eu falava assim. Depois eu parei, daí eu não sei se eu dormi ou desmaiei. O que você sentiu por dentro quando te falaram que você perdeu a perna? Você acreditou? Acreditei e não acreditei. Eu falava assim que não podia acontecer comigo, justo comigo, tem tantas pessoas mal, justo comigo. Eu falava assim, eu não queria acreditar. Você voltou para a escola quanto tempo depois do acidente, Aline? Eu não estou indo seguindo segunda, terça, quarta. Ah, não? Não. A mãe e o padrasto contam que a Aline, antes de ser atropelada, era fã de nadar, de jogar vôlei, de estudar. Agora não quer mais ir à escola. A vida de Aline ficará dividida para sempre em antes e depois do acidente. Que meu pai viu lá o carro, ele falou, vamos sair daqui do abrigo do ônibus, que o carro vai direto pro abrigo, né? E a gente descemos até aqui, eu com a minha irmã. Aí, no que a gente escutamos aquela derrapada, eu puxei a Cristiane, minha filha, e a Aline correu pra lá, porque ela achou... Correu na direção do ponto. Isso, porque ela achou que o ponto ia segurar o carro, né? Daí... Agora, por que não tem mais? Aqui tinha um abrigo antes? É, tinha um abrigo, porque o carro derrubou o abrigo, inclusive levou uma parte, né? Junto atrás, nas costas dela. Quem tirou a sua irmã debaixo do carro? Eu fiquei sabendo, não vi. Meu pai arrastou ela assim do lado pra fora, assim, debaixo do carro. E uma vizinha ficou assim, segurando ela meio de pé, meio sentada, que ela queria ficar de pé. E se ela ficasse de pé, ela ia cair, porque ela não sabia que ela estava sem a perna. Ela já não tinha mais a perna. É. Ela já não estava com a perna. Quem atropelou a Aline foi seu Valdir.
A defesa dele é um defeito no freio do carro. Preste atenção. Do jeito que ele conta, tudo vai acontecendo por descuido. Pisei no freio do carro, não achei freio, certo? O carro acabou o freio, certo? A gente, nesse instante, o carro desgovernou, pegou no ponto do ônibus, a menina saiu correndo na frente do carro, o carro pegou a menina. Seu Valdir não disse que corria muito para o lugar onde estava. Faltou também ele explicar por que um motorista profissional como ele não conseguiu parar o carro antes de atropelar a Aline e arrastá-la pela rua. Carro velho sempre dá problema com as outras, né? Eu não achei freio. Valdir, o senhor não podia ter tomado mais cuidado, seu Valdir? Podia, mas, puxa, ninguém fez porque quis fazer, né? É louco, senhor. Acidente, fazer o quê, né? Nossa. Se Valdir tivesse tomado mais cuidado, a Aline ainda teria sua perna e ele próprio não estaria sendo processado. A polícia de Sorocaba investigou e descobriu que não foi a falta de freio do carro a razão do atropelamento. Foi o fato de Valdir estar dirigindo depois de beber, e rápido demais. O que a senhora quer do motorista que atropelou a Aline? Eu quero justiça. Pelo seguinte, ele abandonou ela no local. A maior dor, a maior mágoa minha, ele ter abandonado ela no local, porque eu... 1º de junho de 1995, sábado, hora do almoço, bairro das Pedrinhas, Curitiba. Muita dor, tristeza e revolta no enterro de Juliana Beltramin Fabris, no cemitério Jardim da Saudade, ontem em Curitiba. O pai da menina estava inconformado. O motorista Cláudio José Santana da Cruz, de 28 anos, não tinha carteira de habilitação. O motorista decidiu aprender a guiar justo na rua onde morava Juliana, 6 anos. Mas será que ele não podia ter tomado cuidado de ir aprender a controlar um carro num lugar deserto? Ela estava brincando nesse sentido aqui, a 1 metro dessa calçada, e o rapaz perdeu-se no volante naquele sentido adentrar à direita lá, e perdeu-se e veio diretamente aqui. E no ele vir diretamente aqui, ele pegou ela aqui nesse sentido e arremessou ela com impacto naquela parede lá, e ela caiu lá no chão. A Juliana morreu na hora? Ela morreu na hora, com impacto. Seu Sidney era tio de Juliana, a caçula, o xodó da família. Sua morte confirma a estatística. Nenhuma outra forma de violência mata mais crianças no Brasil do que os crimes de trânsito. Ele não matou um animal, ele matou uma menina de 6 anos de idade, uma criança. 22 de dezembro de 1994, 9 horas da noite, Getulina, interior de São Paulo. Nos primeiros meses depois do acidente de carro que tirou o locutor esportivo Osmar Santos de sua profissão, todo mundo se espantou com a rapidez de sua recuperação. Ainda bem que ele está melhorando, pensávamos. Agora, 1 ano e meio depois, está claro que Osmar nunca mais será o mesmo. O Osmar, enfim, é um novo Osmar que está com a gente, né? Aquele Osmar que a gente aprendeu a conviver, aquele a gente está fazendo com que o tempo resolva isso na vida, pelo menos nossa, dos familiares. Mas é duro, enfim, a gente que convive o dia a dia, o prazer de vida se limita ao máximo. O que a gente fazia junto, hoje eu vou fazer, mas não consigo ter o mesmo prazer. Até trabalhar é difícil para a gente, porque a gente tem uma ligação muito grande de trabalho em conjunto. É difícil hoje ir para o estádio transmitir um jogo, é difícil hoje ir correr, que a gente fazia junto, brincar, jogging, enfim. É muito difícil. Isso tudo dói muito, dói. E acho que o tempo não vai conseguir apagar tão cedo, pelo menos, essa dor, não. Voltei ao lugar do acidente com o Márcio, que assistiu tudo. De novo, um pouco mais de cuidado teria evitado tanto sofrimento. Que horas vocês passaram aqui, Márcio? Já era mais de 9h30 já. 9h30 da noite? Da noite. Tá, tava tudo escuro, Tudo né? escuro. E a estrada tava muito movimentada? Não, tava tranquilo, Tinha chovido, inclusive, mas naquele momento não tava chovendo. Tá. Quando vocês chegaram aqui, é que vocês viram o caminhão? Quando chegamos aqui, nós percebemos um caminhão já manobrando, né? Manobrando onde? Depois daquela árvore, aquela placa amarela. Sim, aquela placa amarela aqui do lado direito. Exatamente. É uma árvore. Aquela árvore lá, depois daquela árvore. Inclusive no chão, lá tem terra no chão. Mas aqui já começamos a diminuir. Tá, e ele tava manobrando como? Ele tava atravessado na pista? Ele estava atravessado na pista. A cabine dele, do caminhão, em si, estava no meio da minha pista aqui. Pra lá um pouco do meio da minha pista. E a carroceria estava enfiada? E a carroceria estava no mato, pegando outra pista e acostamento e um pouco do mato do outro lado. Tá bom. E aí como é que vocês viram o caminhão? Nós vimos que na frente dava para perceber um farol.
na frente do caminhão, né? Tava perseguindo, inclusive eu falei, parece uma moto. Meu pai falou, não é, né? Ele tava aqui então, mais ou menos, o caminhão. Mais ali na frente, mais na frente. Aí quando chegou aqui, já diminui bem, né? Aí eu joguei pro acostamento, desse lado aqui, passei bem devagar. Quer dizer, tinha um espaço para passar aqui. Tinha um espaço para passar aqui, então eu passei, mas exatamente aqui. Meio assim e é roda, né? E continuei. E continuou em frente um pouco. Olhei e fui para continuar à frente. Em que altura você viu o carro do Osmar Santos? A 60, 70 metros para frente dessa entrada. Depois de ter passado pelo caminhão. Tá. E ele vinha descendo, então? Ele vinha de lá para cá. Você deu sinal de luz? Dei sinal de luz, né? E fiquei olhando pelo retrovisor. Você acha que ele viu o caminhão? Eu acho que não. Por quê? Porque não tinha iluminação na lateral do caminhão. E a luz traseira estava no mato, né, do caminhão, e a dianteira, ele tava, como o caminhão estava meio guinado, só via a luz dele que vinha de lá para cá. Que foi o caso de você. Exatamente. Tá. E aí você acha que quando ele viu, ele saiu para acostamento, então? Ele saiu para acostamento. Saiu aqui pelo lado e entrou pelo mato? Ele entrou pelo mato. É mais ou menos essa altura que ele deve ter pego a carroceria do caminhão por aqui assim. Se Osmar Santos estivesse andando mais devagar, talvez tivesse conseguido evitar a batida. Mas por que o motorista de caminhão não pensou que de noite, na estrada escura, seria impossível alguém vê-lo? 350 mil feridos como Osmar e Aline. Esse é o número dos que sobrevivem aos crimes de trânsito em nosso país. No próximo bloco, veja como a polícia e a justiça tratam os motoristas que causam morte e mutilação no trânsito. Nós voltamos já. As pessoas não têm costume, né? Quer dizer, hoje em dia já está um pouco mudada essa ideia de usar sabonete no rosto faz mal. Não é importante lavar o rosto, sim, né? A gente deve tirar as impurezas da pele. Dove é feito com 1/4 de creme hidratante e substâncias neutras de limpeza. Dove não resseca a pele como um sabonete comum. O Dove, ele não só tira essas impurezas, como ele protege, ele dá uma hidratada no rosto. É o suficiente para você ter uma pele bonita. Se você tiver olhos azuis, peça um munde da caixa azul. Um munde com recheio de creme de leite. Se você tiver olhos verdes, peça um munde da caixa verde. Um munde com recheio de creme de avelã. Mas se você tiver olhos castanhos, como os meus, existem os dois. Você tem olhos cor de chocolate. Munde, o bombom da garoto, para adultos. Peraí, Cineira, não pensa que vai entrar com esse biquíni molhado no meu carro. Neneneneninha. Geraldo? Eu falei pra você não entrar na água, não falei? Ai, Geraldo, abre essa porta. Geraldo, eu tô morrendo de frio. Ou espera secar, ou tira o biquíni. Um povo que gosta tanto de carro como o brasileiro merecia um posto assim. Ipiranga Atlantique, fazendo tudo melhor para conquistar você. Ipiranga, apaixonado por carro como todo brasileiro. Até hoje, você não conseguia remover as manchas das roupas coloridas sem alterar as cores. Mas agora chegou Omo Cores, o único com Color Plus. Logo na primeira lavagem, Omo Cores tira totalmente manchas que os outros não conseguem tirar. E mesmo depois de muitas lavagens, as cores continuam vivas e brilhantes. Novo Omo Cores com Color Plus. Remove as manchas, não as cores. Fique ligado, SBT Repórter volta já. A Fraturo antigripal completo com vitamina C apresenta Atim em concerto. Atim com a Fraturo, Atim tem concerto. Derby, o cigarro mais vendido do Brasil, tem agora uma nova versão. Derby Extra Suave, um cigarro que acompanha as novas tendências mundiais de suavidade. Derby Extra Suave. Experimente e descubra todo o sabor e prazer deste Derby, agora numa versão ainda mais suave. Derby, o sabor que conquistou o Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Você quer administrar o seu dinheiro através do seu computador? Talvez seja bom escutar a opinião de quem entende desses assuntos. Dinheiro e computador.
Unibanco and Microsoft are working together on a home banking system that's really cool. You should have one. It's like having a whole bank on your desk. Ligue 0800 12 0122 e peça o seu. Why didn't my bank think of that? Pois é, também não sei. O Oscar da televisão brasileira. Sexta, 10 da noite. Descubra quem são os vencedores do Troféu Imprensa. Como a polícia e a justiça tratam os crimes de trânsito? Com descaso ou com rigor? A resposta não é única. Na maioria das vezes, a punição parece menor do que a dor e o prejuízo causados. Neste bloco, dois dos maiores especialistas no assunto dizem que papel a sensação de impunidade tem no número de mortes e mutilações causadas pelos carros e pelos caminhões. No sistema legal brasileiro, quem causa um acidente de trânsito que mata ou machuca alguém comete um crime considerado menos grave. A morte de Juliana, a garotinha de Curitiba, ou a lesão permanente no cérebro de Osmar Santos são tratados como fatos acidentais, em que os motoristas não queriam que o acidente acontecesse, apesar de não terem tomado todo o cuidado necessário para evitar que acontecesse. É o que a justiça chama de crime culposo. As penas dos crimes culposos são pequenas, de 1 a 3 anos para quem causa a morte, e fica então a sensação de que os motoristas saem livres. O engenheiro Roberto Scaringella e o juiz de direito Otávio Valeixo, dois dos especialistas que lutam para diminuir a violência do trânsito no Brasil, se perguntam se é sempre possível dizer que os acidentes são, de fato, acidentais, fruto apenas da falta de cuidado na direção. Veja, por exemplo, o caso do motorista embriagado. Ele toma álcool, dirige em alta velocidade, se envolve em acidente e tem a certeza que não vai ser punido. Doutor, o senhor diria que esses acidentes são acidentes? Olha, quando a gente pensa num veículo de risco, com falha no freio ou no pneu, o motorista embriagado andando em alta velocidade, eu acho que não aconteceu o acidente que seria o acidente. Eu acho que seria o esperado, seria acontecer o acidente. O delinquente do volante, em tese, é aquele indivíduo drogado ou alcoolizado que sistematicamente, em alta velocidade, em áreas escolares ou habitadas, ele deixa de ter o respeito mínimo à integridade física do seu semelhante. E, portanto, passa a assumir o risco de produzir o resultado, fazendo da rua um verdadeiro estande de tiro. 9 de abril de 1995, 3 horas da manhã, centro de Curitiba. O Jefferson não dormia de noite, né? Não dorme de noite, ele não comia, ele andava de um lado para o outro, não tem sossego. A pessoa fica inquieta. É do filho Jefferson, de 20 anos, que Dona Beatriz está falando. Jefferson, Fabiano, Kleber, Fábio. 4 amigos adolescentes, inseparáveis, nascidos e criados juntos neste bairro da capital do Paraná. Inseparáveis até uma caminhonete ter avançado este sinal vermelho em alta velocidade e batido no meio do carro em que eles estavam. Kleber e Fábio morreram no hospital. Jefferson, que dirigiu o carro, e Fabiano, que estava no banco atrás dele, sobreviveram. Estava vindo para casa, pegando o caminho de casa, entrei na Brigadeiro Franco, estava vindo embora, sinal aberto para mim, 3h20, 3h30 da manhã. E eu passei, né? Fui passar no sinal aberto pra mim, quando fui surpreendido por um impacto. E de repente eu escutei o barulho de uma batida. Eles quebraram também só. Inclusive quebrou essa vidraça aqui. Quando vocês se juntam, vocês falam deles ou não? Tá. Principalmente quando eu tô com o Fabiano, a gente, sem querer assim, a gente sempre sem querer não, porque aonde a gente estava, eles estavam também. Então a gente, o lugar que a gente ia, que eles frequentavam também. Daí a gente vai assim, a gente olha na rodinha da gente assim, e sente falta de 2 amigos nossos. A gente fala, pô, queria que eles estivessem aqui com a gente, né? Tá fazendo muita falta pra gente. Era a pessoa em quem eu realmente confiava. E como eu sei que os dois confiavam em mim. E a gente assim, pra sair, a gente era direto. No início, depois do acidente, pra mim foi super difícil, porque não...
Eu ficava perdido. Os dois fiquei perdido. Seu Nelson, o que o Kleber queria ser quando crescesse? A intenção dele era montar uma loja de acessórios de veículos. Para rodas, pneu, era o sonho dele. Você sente falta dele? Bastante. O causador do acidente foi um comerciante chamado Sadi Bruneta. Ele fugiu, deixou o carro para trás e pediu para um amigo se apresentar à polícia em seu lugar. O amigo, quando percebeu a gravidade do que aconteceu, foi à polícia. Contou a verdade e também que Sadi estava embriagado na noite do acidente. Nem Sadi nem seus advogados quiseram falar comigo. A Justiça do Paraná o processou por crime culposo. Sua pena foi pagar uma multa de R$ 1.200 e prestar serviços à comunidade 8 horas por semana durante 1 ano. Nós achamos muito amena, muito branda. Achamos que ele deve ser punido de uma maneira diferente, receber uma punição. Porque aquilo que ele recebeu da justiça, no meu conceito, foi um brinde pelo que ele causou. A inconformidade de seu Nelson é compreensível. Perdeu o filho, do qual todos sentem saudade. Gostaria de ver o causador do acidente na cadeia. Mas não se pode dizer que, neste caso, o motorista tenha ficado impune. Ao menos a justiça se pronunciou, o que só acontece em 1% dos crimes de trânsito. O juiz Valeixo acha que este é um dos sintomas de uma grave doença nacional, a falta de valor que se dá à vida humana. Há um menosprezo pela vida humana no Brasil, não só no delito do automóvel, como de forma geral. Porque se houvesse, nós agiríamos com um pouco mais de respeito na via pública. As indenizações que muitas vezes se propõem como ofertas de amigáveis na área da justiça civil, eu quero dizer que elas chegam a ser ofensivas à dignidade humana. E eu sempre digo, respeito no trânsito é respeito à cidadania. 2 de dezembro de 1995, 3 horas da manhã, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Só você vivendo o problema mesmo para saber a angústia, a dor. Eu fiquei mal demais, psicologicamente fiquei muito mal. Demorei 2 dias para chorar e fiquei quase 2 dias chorando. E não acreditava. Só acreditava quando eu olhava no espelho e via a minha testa com aquela cicatriz. Hoje é uma coisa passada para você? Não é uma coisa passada, não. Edmundo foi um dos poucos motoristas que não criou nenhum obstáculo para conversar comigo sobre o crime de trânsito em que se envolveu. Seu jeito transtornado, na imagem do dia seguinte ao acidente, confirmam a dor que diz sentir ainda hoje. Foi aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. De madrugada, Edmundo não conseguiu fazer a curva. Bateu no carro que vinha pela sua direita, imprensou-o num poste e capotou. O casal de namorados que estava no carro imprensado morreu. E também uma das passageiras da caminhonete do jogador. Punição maior do que a dor que você sente em estar ali não existe. Eu acho que tudo que vem acontecer comigo agora, quando eu perder alguma coisa no lado financeiro e sei lá, essas coisas assim, eu acho que vai ser pequena em cima da dor do que eu senti. A justiça entendeu que ele causou o acidente por estar dirigindo imprudentemente. Responde por 3 homicídios e por lesões corporais na passageira de seu carro. Tudo na forma mais branda, culposa. No máximo, pode ser condenado a 4 anos e meio de cadeia. Mas ele mesmo já sabe que sua punição será, principalmente, o dinheiro que vai gastar para indenizar as vítimas. Uma das famílias já começou seu processo. As outras esperam a condenação na justiça criminal. No próximo bloco, conheça a história de 2 motoristas que o crime de trânsito levou à cadeia. Na US 500 deu dobradinha brasileira no pódio. Em Detroit, mais festa brasileira no pódio. É o talento brasileiro vencendo o desafio da velocidade e brigando de igual para igual na categoria mais competitiva do automobilismo mundial. Vamos acelerar juntos com os pilotos brasileiros no Grande Prêmio de Portland. Domingo, 5 da tarde. Oferecimento, rapidez, agilidade e confiança. É só parar no posto Texaco.
Chegou Natir, a nova fragrância de Axe. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Brahma Chopp, a número 1 nas Olimpíadas. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tostines. E novo Filco 33 polegadas, esse é grande mesmo. Novos perfumes internacionais de Caress. A suavidade e a delicadeza da glicerina, agora com irresistíveis perfumes, deixando você naturalmente sedutora. Novo Caress. Descubra seu poder natural de sedução. Bom dia, bom dia, bom dia. O jornal, aceita o jornal, encoste na posição vertical. Cinto, por favor. Mesinha fechada, com licença. Aceita um lanchinho, aceita um lanche para beber, água, aceita um café, vou buscar. Até logo. A companhia tá bem de avião, hein? A gente sabe tudo que você dá para ganhar o seu dinheiro. Por isso é que a gente trabalha tanto para ele. Excel Econômico, seu banco para sempre. Olimpíadas 96. É aqui, no SBT. Quando a tosse aparece, atenção! Alguns xaropes prometem acabar com ela, mas não eliminam o catarro que pode estar acumulado nos broncos e pulmões, agravando o problema. Bisolvon provoca expectoração, acabando com a tosse. E não faz mal à saúde da minha família. Bisolvon, a gente conhece e sabe que é bom. Bisolvon xarope expectorante. A tosse passa, a saúde fica. Chega de ser apenas bicho do vestibular. Seja fera na sua profissão. Vestibular 96, Faculdade São Judas Tadeu. Lugar de especialistas. Concertos Comunitários Zafariano 9 apresenta a obra-prima Stabat Mater de Rossini pelo Coral e Orquestra da PUC. O concerto será realizado domingo, dia 23, na Catedral São Luís, em Novo Hamburgo, às 17h30. Apoio Margarina Quali Brahma. Patrocínio Supermercados Zafari. Meu amor belíssimo. Não sei se devo. Não sei. Dali Dallas, Lagoaico! Dali Dallas, dali Dallas. Dali emoção, dali muito prazer. Dali sabor, dali pra valer. Sempre tem que dar na hora H. Dali Dallas. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. O Oscar da televisão brasileira. Sexta, 10 da noite. Descubra quem são os vencedores do Troféu Imprensa. O Congresso Nacional deve aprovar até o final deste ano um novo Código de Trânsito depois de 5 anos de discussões. Os especialistas acreditam que a nova lei, se aplicada, vai diminuir a violência. Mas enquanto não vem lei nova, a Justiça aplica a ideia de que os delinquentes do trânsito devem ser punidos com mais rigor. Não acredito que haja expressão mais clara do que os especialistas chamam de delinquência no trânsito, do que os rachas, os PEPs, estas disputas de automóvel em que deliberadamente as pessoas colocam a si próprias e aos outros em risco. 3 semanas atrás, os juízes mais importantes do Brasil, os do Supremo Tribunal Federal, tomaram uma decisão que pode levar os motoristas que participam dessas competições para a cadeia.
A impunidade gera a sensação de que o poder público não reage contra os abusos cometidos à direção do veículo. Os juízes se pronunciaram sobre um acidente que aconteceu há quase 10 anos, numa das mais belas regiões do país, a Serra Gaúcha. 22 de novembro de 1987, domingo, 5 horas da tarde, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Essa história mostra como uma inconsequência de jovens de classe média alta, ao volante de carros possantes, fez a desgraça de 5 pessoas. Deles próprios, os motoristas, Jorge, 21 anos, e Fabrício, 19 na época, que foram condenados e presos, e de Neide, Justina e Clemenwald, que voltavam para casa depois de um passeio de final de semana. Os 2 rapazes vinham apostando corrida pela estrada. Nessa altura, Jorge decidiu ultrapassar o carro que vinha à sua frente, que não tinha nada a ver com a história. Para isso, tomou a pista à sua esquerda. Em seguida, Fabrício, que vinha atrás dele, teve que também jogar o carro para o acostamento. Aqui, Neide, Justina e Clemenwalter esperavam o ônibus. Fabrício nem os viu. Justina e Neide morreram na hora. A justiça não olhou para esse caso como se fosse mais um acidente. Para os juízes gaúchos e também para o Supremo Tribunal Federal, quem aposta corrida em alta velocidade, num lugar cheio de pedestres, assume e aceita o risco de provocar morte e mutilação. É crime doloso, com penas muito mais duras do que as do crime culposo. Jorge Bavaresco já está cumprindo uma sentença pesada. 10 anos e 6 meses. Fui encontrá-lo preso em Gravataí, a 40 quilômetros de Porto Alegre. Jorge preferiu não mostrar o rosto. Não tinha noção do que eu estava fazendo. O delito, eu nem sabia. Delito de trânsito, delito é cometer um crime. Eu não imaginava. Eu não tinha. O carro eu usava para namorar. O carro eu usava para me locomover de uma cidade para outra. O carro eu usava para ir ao meu trabalho. Eu não sabia que ele podia ser usado como uma forma de matar uma arma mortal. O que era correr naquela época para você? Pegar o carro e correr muito, andar a alta velocidade? Às vezes eu corria. Eu corria mais pela emoção, assim... Talvez ouvindo uma música, alguma coisa que alterava. Não sei o que especificar, assim, dizer não é isso. Mas é uma emoção, a velocidade me empolgava. Jorge, você esperava ser punido? Não esperava ser punido. De jeito maneira, eu nem imaginava que pudesse isso acontecer. A justiça foi severa com este rapaz, apesar de não ter sido ele diretamente quem atropelou as 3 pessoas no acostamento. Jorge e Fabrício, o outro motorista, são ambos de Carlos Barbosa, uma cidade pequena da Serra, a 20 quilômetros do lugar onde aconteceu o atropelamento. Decidi ir até lá para saber se uma condenação muda o comportamento das pessoas. Você acha que diminuiu o número de pessoas aqui que faz esse tipo de coisa? Não sei, porque... Sei lá. Eu não... É um divertimento aqui, fazer racha? Sair... Em alta, sim. Sei lá, o pessoal não pensa muito nas consequências. Os amigos dos 2 condenados falam da sentença como se fosse uma injustiça. Muita gente não é que mata, só que acaba com a vida de milhares e milhares de pessoas. O que acontece com eles? Nada. Fabrício está preso há quase 2 anos, em outra cidade do estado. Nem a mãe dele quis conversar conosco. É como se a família quisesse esquecer o assunto. Assim, acho que foi a decisão dele de ficar quieto, que eu acho que é melhor para ele, ser melhor para ele e para nós também, né? Eu lembro só antes do acidente que nós estávamos na parada de ônibus, esperando o ônibus, e de repente eu senti aquele soco e não vi mais nada. Seu Clemenwald passou de operário especializado antes do atropelamento, que ganharia hoje 600 ou 700 reais por mês, para aposentado ganhando um salário mínimo. Vive neste conjunto habitacional em Nova Prata, a 40 quilômetros do lugar do acidente. Me disse que até hoje sente saudade da mulher, Justina, que morreu na beira da estrada ao lado da cunhada Neide. A família dos meninos ajudou o senhor de algum jeito? Mas até hoje não ajudaram com questão. Eles procuraram pelo senhor?
Eles procuraram pelo senhor? Não procuraram. E o que o senhor espera deles? O que eu espero deles? Olha, o que eu espero é que a lei, a justiça, faça justiça. Porque eu esperar da vontade deles, não espero nada, né? Quem foi que contou pro senhor que sua mulher tinha morrido? Foi o chefe do hospital, o Sandro. Como o senhor se sentiu? Eu acho que eu tinha me dado um remédio, um calmante lá. Assim, pra mim parecia que foi parecia que não é uma brincadeira deles. Sim. Quando eles disseram, olha, tua esposa morreu nesse acidente aí que deu. Pra mim assim parecia que era uma coisa que nem eles estavam falando pra mim. E daí foi indo, depois com o passar do tempo que fui me dando por si, então daí começou a me atacar os nervos, né? Faz 9 anos, mas as marcas vivem para seu Clemenwald, também para Jorge Fabrício. E nada disso precisava ter acontecido. 17 de janeiro de 1987, sábado, 8 horas da manhã, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Este é Paulo Humberto Fio, o primeiro motorista do Brasil a ser acusado de crime doloso por se envolver num acidente com mortes. Ele atropelou e matou 6 pessoas. Eu vinha vindo de uma festa e num determinado lugar na RS eu perdi a visão devido ao meu estado que estava alcoolizado, né? E passei para a pista da esquerda, onde eu peguei as vítimas, as pessoas. Não enxergando nada, eu estourei o vidro dianteiro com a mão, né, para poder enxergar. Quando eu vi, eu estava na contramão, olhei pelo retrovisor, não tinha nada e retornei à pista novamente, né, no sentido que eu estava indo. Cheguei em casa, não vi nada, o carro andou normalmente. Aí então eu fui deitar. 10 horas fui acordado pelo inspetor que me deu voz de prisão, me contando o que tinha acontecido. Pio, até hoje, não se lembra de nada do que aconteceu, porque tinha bebido muito, mas muito mesmo. Ele sequer percebeu que um dos atropelados, um bebê de 7 meses, foi parar dentro de seu carro na hora da batida. Só se deu conta quando o inspetor que o prendeu encontrou o corpo. O caso revoltou os gaúchos. Sua advogada, Roseli Kruchinski, se lembra. A vida dele ficou atrapalhada? A vida dele mudou completamente, né? Ele era uma pessoa que tinha uma ascensão profissional, né? Isso destruiu a vida profissional dele. E depois que aconteceu tudo isso com ele, a vida dele simplesmente parou e até um certo ponto regrediu, né? Ele perdeu aquela perspectiva que o ser humano tem de sucesso profissional. Pio foi condenado a 7 anos e cumpre agora regime semiaberto. É um homem fechado. Os amigos foram se afastando, né? A gente nota até no conversar, quando a pessoa tá querendo ficar do teu lado ou não tá, né? Nessas horas é que a gente vê realmente quem é que são os teus amigos. A maioria do pessoal não conhece a lei, né? Então eles acham que só pelo fato de estar no semiaberto não quer dizer que tu não está cumprindo. Muito pelo contrário, porque tu tá na rua, né? Tu tem que estar obedecendo as normas que a casa te impõe, né? Então no momento que tu errar, que tu falhar ali, tu volta lá para trás, né? Tu vai pro fechado daí, né? Então é muito mais difícil do que tu puxar uma cadeia fechada. Porque tu tá sempre exposto às penalidades, né? Pelo novo Código Nacional de Trânsito, que poderá ser aprovado até o final deste ano, não prestar socorro às vítimas agrava muito a punição pelo acidente. Se estivesse em vigor, teria tornado mais pesada a punição de Pio. Outra mudança importante: quem for apanhado bêbado na direção, mesmo que ainda não tenha acontecido nada, já fica sem habilitação e pode pegar 6 meses de cadeia. Este código traz um capítulo específico às várias infrações de trânsito no aspecto criminal e que daria instrumentos de maior rigor à justiça no sentido de conter essa violência. Hoje, a punição para esse tipo de gesto inconsequente e irresponsável é uma punição mínima. Eu só espero que ele seja
rapidamente aprovado e sancionado pelo presidente da República também rapidamente. Que bom se o novo código puder mesmo diminuir o sofrimento que o trânsito traz no Brasil. Mas a valorização da vida não depende de sua aprovação. Dona Beatriz, mãe de Jefferson, o garoto que sobreviveu ao acidente de Curitiba, foi quem me disse com emoção e clareza que mais cuidado depende mesmo de cada um de nós. A pessoa, ela sai e mata, mas ela faz aquilo e não sei se pensa que uma pessoa é bicho, né? Porque quando você atropela um bichinho, você fica com dó, né? Então uma pessoa sai porque está no volante, ela acha que é a dona do caminho. Então ela não tem a responsabilidade. Por que não cumpre a lei? Cada um, eu acho que tem que mudar dentro de cada pessoa. Ela tem que fazer uma revolução dentro dela mesma, tem que tomar consciência. A pessoa que está no volante, ela está dirigindo, ela tanto faz matar como morrer. Eu não sei, eu tenho a impressão que não tem mais, eles não dão mais valor à vida. Não esqueça, se tudo continuar como está, mais um brasileiro morrerá no trânsito nos próximos 10 minutos. O SBT Repórter espera que o pensamento de Dona Beatriz encontre eco na conduta de todos nós. No próximo bloco, as emoções das finais da Copa do Brasil. Eu volto já. Em 2 jogos surgem heróis e vilões. Criam-se novos mitos e lendas. É o fascínio do futebol. O SBT Repórter acompanhou as finais da Copa do Brasil, foi atrás de personagens de outras decisões históricas e mostra, a partir de agora, detalhes inéditos, imagens surpreendentes e toda a tensão e emoção de uma guerra de nervos chamada decisão. Vale, o Verdão vale. Nós vamos aí pra final, vale tudo. Vai lá em casa depois, tem um porco assado pra você lá. Não tem bola perdida. Agora é tudo ou nada. Esta é uma final de campeonato. Além do título da Copa do Brasil, muita coisa está em jogo aqui. Para atletas e técnicos, fama e muito dinheiro. Para os torcedores, a satisfação de no dia seguinte dizer um delicioso "Eu sou campeão". Vale tudo numa final. O Palmeiras encara o Mineirão lotado meia hora antes de começar o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. A torcida do Cruzeiro vaia muito. Os jogadores e técnicos disfarçam a ansiedade. Dormi bem, acordei bem também. A gente tá tranquilo e vai conseguir um bom resultado. A final muda? Não, normal. Mesma coisa. Você acrescenta alguma coisa, você não muda. Quando o juiz apitar, aí passa. Mas uma velha raposa do futebol, Tele Santana, que não falta uma final, desmonta essa pose. Eu, por exemplo, eu fui um jogador que nos primeiros 10 minutos, toda a vida eu tremia um pouco. Depois entrava no ritmo do jogo, mas sempre tremia um pouco. Na boca do túnel, o pacto pela vitória. Não tem bola perdida, não tem cansaço, não tem nada. Vai ser 1h30 de sofrimento, alegria e apreensão. Em campo, 22 homens correm. Suam. Sofrem. Bailam estranhos e desconhecidos movimentos. Tudo em torno dela. A bola. Homens que se chocam e se ferem. Dor. Tristeza. Homens que também festejam o momento supremo do futebol. O gol. Do Palmeiras!
para essa torcedora. A resposta do Cruzeiro demorou. Surgiu bem depois numa bola que cruzou a área de Veloso e encontrou a cabeça de Marcelo. Na beira das 4 linhas, o nervosismo. O elegante Vanderlei Luxemburgo quase perde a linha. O sóbrio Levir Coupe não se conforma com os erros de seu time. E todo mundo xinga o juiz e os bandeirinhas. Esse nervosismo pode ultrapassar a razão, quer dizer, atrapalhar suas decisões. Você tem que ter equilíbrio para tomar decisões corretas e claras. Antônio Pereira tem bons motivos para ser cuidadoso. Às vezes o juiz interfere mesmo no resultado do jogo. José de Assis Aragão, hoje treinador do São Caetano, um clube da 3ª divisão do futebol paulista, contribuiu diretamente para uma das maiores polêmicas na história do futebol brasileiro. Em 1983, o Santos derrotava o Palmeiras por 2-1 no estádio do Morumbi. Uma bola chutada pelo ataque do Palmeiras desvia em Aragão e entra. Como é que teria sido se fosse final de campeonato? Eu acho que tivesse um buraco do Morumbi, eu teria me enterrado, porque eu fiquei com uma vergonha bárbara. E realmente isso é uma coisa que não pode acontecer. O árbitro se sente mal, mas naquele momento eu fui bastante prestigiado pela diretoria do Santos, que quando terminou o jogo compareceram ao meu vestiário e disseram: olha, nós conhecemos a sua credibilidade, sabemos quem é o senhor, o Santos não fará qualquer veto, vamos entender como acidente de trabalho. No Mineirão, Antônio Pereira teve muito trabalho. Só no primeiro tempo foram 23 faltas. No segundo, teve que expulsar o palmeirense Galiano.